Olá, eu sou Andréa Maluchenas e esse é o meu podcast Maluchando. Hoje vamos falar de um tema incrível sobre saúde da mulher. Fica de olho! E para não perder nenhuma informação, já se inscreve no meu canal, deixa o seu like, deixa um comentário e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Porque hoje eu tenho aqui comigo a doutora Cristiane Magaldi, maravilhosa fisioterapeuta, e ela vai falar um pouco com a gente sobre assoalho pélvico e outras informações. Doutora Cris, por favor, seja bem-vinda e se apresente. Muito obrigada pelo convite, Andréia. É com muita alegria que eu venho aqui falar de um tema que é apaixonante e é incrível quando nós falamos de saúde da mulher. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da incontinência urinária. Muitas mulheres não sabem o quanto a fisioterapia pode desmistificar a questão da incontinência urinária e trabalhar também a sexualidade na mulher atualmente. Cris, em relação a essa pergunta, né, da incontinência urinária, ele ocorre com uma determinada idade ou isso acontece diferentemente de mulher para mulher? Como que você pode explicar isso um pouco pra gente? Eu acho que, falando um pouquinho de incontinência urinária, ela acontece, a primeira vez que ela vai acontecer na nossa vida, acho que todo mundo já passou por isso, é aquele dia que eu tô com uns amigos e do nada a adolescente começa a rir. Ela ri e perde urina e ela não vai contar para os amigos. Então, é o primeiro sinal que pode acontecer uma perda de urina. Qualquer perda de urina é considerada incontinência e a incontinência não é algo normal. E ela pode vir durante todas as fases da vida da mulher. O que nós percebemos é que, infelizmente, as pessoas acham que essa perda de urina é normal e não tem tratamento. E é justamente por isso que eu tô aqui hoje, por isso que esse tema ele é tão importante. Nós temos que desmistificar e conversar junto que perder urina não é normal. Entendi. Cris, a gente já entrou no assunto e eu esqueci de perguntar. Você é fisioterapeuta, mas você tem mestrado, você tem doutorado, então você é doutora Cris. Conta um pouquinho pra gente da sua história acadêmica. Então, eu me formei em 1994, lá atrás, quando poucas pessoas conheciam a fisioterapia. Imagina, em 94 ninguém conhecia a fisioterapia. Imagina dizer para os meus colegas, para as minhas amigas, que eu queria trabalhar com fisioterapia ginecológica. Como assim? Um fisioterapeuta faz toque vaginal? Isso não é do ginecologista? Não. E porque eu consegui, durante a minha formação, em algumas pesquisas, fora do Brasil, sempre existiu a questão do exercício pro assoalho pélvico. Isso é ensinado para as índias, de mãe para filhas. E o que as mulheres faziam? Elas tinham incontinência urinária, operavam e depois de um tempo elas voltavam a ter a perda de urina. E nós percebemos, os estudos colocavam que com a fisioterapia, fortalecendo o assoalho pélvico, evitava muitas vezes a cirurgia. Então eu comecei a trabalhar na área em 1996, no Centro de Referência da Saúde da Mulher, no famoso Hospital Pérola Baiton. Então, de lá para cá, que eu desenvolvi toda a minha formação dentro da área de fisioterapia em saúde da mulher e assoalho pélvico. Nossa, é fantástico isso, né? Você está falando um pouco dessa parte, né? Da parte feminina da mulher, né? E eu tô pensando, a gente acabou de sair do Outubro Rosa, né? A gente falou muito sobre o câncer de mama, né? E eu tava lembrando, você falou lá em 1900, aí eu lembrei que o Outubro Rosa ele foi instaurado em 1990 nos Estados Unidos e depois que foi se espalhando pelo mundo e chegou também no Brasil, né? Um pouco antes da gente vir para o podcast, você estava comentando comigo que o índice de câncer, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, ainda é igual. Agora, a mortalidade é muito maior no Brasil. E eu, assim, fiquei surpresa e perguntei por quê. Você me disse uma informação muito importante. Você falou para mim que nos Estados Unidos é comum a rotina de exame preventivo. E que no Brasil não, a mulher só vai procurar, grande parte das mulheres só vão procurar o médico quando elas sentem alguma coisa, só que quando sente já está no estágio avançado, né? Fala um pouco pra gente sobre isso, porque o Outubro Rosa não acabou com outubro, nós estamos no Novembro Azul, mas o Outubro Rosa é para sempre, a mulher tem que se cuidar sempre. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Cris, por favor.
Quando nós conversamos um pouquinho sobre a questão do Outubro Rosa, é fundamental colocar que não somente em outubro, a mulher ela tem que se cuidar todos os meses, ela tem que procurar o médico anualmente. A questão da incidência do câncer de mama, ela cresce. Ela cresce no Brasil e ela cresce fora do Brasil em países desenvolvidos. Qual é a nossa principal diferença? A nossa mortalidade, infelizmente, é mais alta. A nossa mortalidade está aumentando e nos outros países ela não está aumentando. Por quê? Porque no Brasil nós não temos o diagnóstico precoce. A mulher, quando ela vai perceber que ela tem um nódulo, ela tem medo de ir no médico, porque a mama ela representa a sensualidade, ela representa a autoestima, a sexualidade da mulher. Então ela fala assim, não, eu tô com um nódulo, se eu tirar minha mama? E se o meu parceiro me abandonar? Então a mulher tem o medo de fazer o diagnóstico precoce e muitas vezes ela não tem o acesso de uma informação que é super importante. Então, mulher, se você pensa dessa forma, vamos mudar, vamos desmistificar. Quando a mulher tem um nódulo na mama, quando ela faz os exames de rotina, quando o diagnóstico é precoce, menos agressiva é a cirurgia. Então, às vezes, não precisa nem tirar a mama. Faz um quadrante e não precisa tirar os linfonodos. Faz uma quadrantectomia e muitas vezes não precisa fazer a quimioterapia. Porque a mulher tem medo não só da cirurgia, mas dos efeitos colaterais da quimioterapia. Que o principal deles é a alopécia. Cabelo, a perda do cabelo, que mostra para a sociedade que você tem um câncer. Isso a mulher acaba sofrendo preconceito. A gente fala muito do capacitismo. Então, isso tem que vir por água abaixo. O diagnóstico precoce, além de aumentar a possibilidade de cura, porque o câncer de mama ele é curável, aumenta a possibilidade de cura, faz com que a cirurgia aconteça de forma menos radical, melhora a qualidade de vida, então a mulher consegue voltar às suas atividades esportivas, às suas atividades profissionais, às suas atividades domésticas de forma muito rápido e além de tudo isso, a quimioterapia ela é menos agressiva. Então, se o diagnóstico foi feito na forma inicial, muitas vezes a quimioterapia não chega nem a cair o cabelo. Então, os efeitos colaterais são menores. Então, só temos vantagens quando nós falamos no diagnóstico precoce. Ô Cris, qual que é a idade que a mulher deve começar a fazer esse exame preventivo? Então, a questão da idade, ela é muito dependente da mulher. Então, se ela tem algum fator de risco hereditário, o fator hereditário está relacionado somente a 10 a 20% dos tipos de câncer. Então, os outros 80% são hábitos. Então, 10 a 20% relaciona-se com os fatores hereditários. Então, se eu tenho uma mãe, tia ou irmã com câncer de mama, principalmente se o câncer de mama aconteceu em idade jovem, esse diagnóstico, como a mamografia e ultrassom, deve vir de forma mais precoce. Então, o médico vai avaliar quais são essas questões. Normalmente, indica-se a mamografia a partir dos 40 anos, quando a incidência começa a aumentar relativamente. E o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele preconiza que a mamografia seja realizada a cada 2 anos em mulheres entre 50 e 69 anos. Então, tudo vai depender do histórico. Então eu tenho a questão genética, tenho a questão da obesidade, que pode trazer o câncer de mama, a questão de hábitos não saudáveis, o sedentarismo. Então, esses exames devem acontecer de forma mais precoce. Agora, o que é preconizado é a partir dos 50 anos, a cada 2 anos, a mulher realiza a mamografia e ultrassom, o que não descarta a palpação. Perfeito. Ô Cris, você falou agora uma frase que acendeu um alerta aqui em mim. Você disse, o câncer, até 20% é genético. Os outros 80% são de fatores externos. E o que seriam esses fatores genéticos externos? Os genéticos são os 20%. Os fatores externos, a gente tem uma balancinha. Então, é uma combinação de fatores. Então, o câncer acontece porque uma célula normal foi lá e sofreu uma mutação. E aí, esse agente cancerígeno transformou essa célula numa célula cancerosa. O que leva a isso? Então, nós temos diversos fatores. O sedentarismo, a má alimentação, o cigarro, a questão da não amamentação. A amamentar protege a mulher, sim, contra o câncer de mama. A primeira menstruação mais precoce, a menopausa mais tardia também pode levar, pode somar esses fatores. A terapia de reposição hormonal de causa desordenada. Nós tivemos agora, na semana passada, a Anvisa proibiu o chip da beleza, porque são hormônios que não têm nenhuma comprovação científica. Mães
que tiveram filhos mais tarde, também tem esse fator de risco associado. Então, são diversos fatores que juntos colaboram para o aparecimento do câncer de mama. Agora, eu vejo que você prega uma coisa muito legal, Andréia. Se você é uma Andréia, que você faz exercício, você tem hábitos saudáveis, você combateu a obesidade, você já tem 30% menos chances de ter câncer. Olha que maravilha, né? Então, eu já saí na frente nessa corrida, né? Você já saiu na frente, você já é um exemplo. Então, aí você já tem 30%, porque tudo vai somando, né? Aí o pessoal fala assim, e a pílula anticoncepcional? Pílula anticoncepcional não dá câncer, tá? Então, não tem porquê. A pílula anticoncepcional, ela fez com que a mulher pudesse controlar a sua saúde reprodutiva. Então, não tem por que falar para uma mulher não tomar pílula, porque pode ser que tenha câncer. Não tem números relacionados à pílula anticoncepcional. Olha, e é engraçado essas informações, né? Algumas coisas para mim foi novidade, eu realmente não sabia. Mas você vê, né? Por que a gente não é, então, mais incentivado a fazer atividade física? Por que a gente não é mais incentivado a amamentar? Eu tive 2 filhos, eu amamentei os 2. Eu fui obesa há muito tempo. Mas já tem aí uns 11 anos que eu tô na atividade física, na alimentação saudável, na água, né? Então, assim, com certeza, nesses meus últimos 11 anos é que eu consegui me manter bem, me manter saudável, né? E tá colaborando para que eu não tenha esse problema, né? E aí eu fico pensando, por que as campanhas que a gente vê, até que são do Ministério da Saúde, né, não aborda mais isso. Inclusive do preventivo, porque a gente não ouve falar sobre isso, né? E quem mais tem medo, quem mais vai atrás, quem mais procura, é quem tem câncer na família, né? Exato. Mas assim, as pessoas esquecem que se alimentar mal, não fazer atividade física, tomar remédios que não são precisos, igual que você falou do hormônio da beleza, né? Isso pode trazer o câncer, né? Por que a saúde não investe nisso ou não faz a campanha voltada para esses fatores que você acabou de falar para a gente? Não, quando a gente vai ali realmente dentro do site do INCA, ele coloca a questão dessas campanhas de ter a prevenção. O câncer, ele entra no Brasil na classificação de doença crônica não transmissível, que são as DCNTs. Então, é um pacote. Então, eles não fazem uma campanha específica para o câncer. As campanhas do Ministério da Saúde, elas voltam para as DCNTs. E quais são as DCNTs? As doenças do aparelho circulatório, do aparelho respiratório, o câncer e a diabetes. Então, pensando em atividade física e alimentação saudável, você consegue prevenir todas essas DCNTs. Então, eles colocam tudo num pacote só. Olha que maravilha e que sorte a minha de ter você aqui hoje comigo, uma fisioterapeuta voltada para a saúde da mulher, para dar essa riqueza de informação. Eu tô assim encantada com tudo que você está me falando e vou chegar em casa e já vou ter uma conversa com a minha filha de 17 anos, né, para orientar ela. Agora, Cris, me fala um pouco sobre a incontinência urinária. O nenê, que é nenê e faz xixi na fralda, isso é porque ele ainda não aprendeu a controlar, isso não é incontinência urinária, isso não é. Não, a criança, ela tem que controlar a urina até 2 anos. Então, até os 2 anos tem que ir no banheiro, fazer o xixi bonitinho. A criança que ainda faz xixi na cama à noite, que persiste, não é incontinência, quando ele faz o xixi inteiro, se chama enurese. Então, esse tem vários fatores, pode estar associado. Ele quer chamar atenção, por isso que ele faz xixi na cama. Não é bem assim. Às vezes nasceu um irmãozinho, às vezes tem um trauma dentro de casa. Então, ele pode ter enurese. Ou por um fator hormonal, por exemplo, que é o xixi na cama. Isso acontece na criança. Que nós podemos tratar por meio de alarmes. A fisioterapia orienta também essa questão da enurese. Depois, passando a infância, tem a menina que entra na puberdade, aí vem aquele monte de hormônio. E aí tem um outro tipo de incontinência, que é a incontinência por riso. Então, a menina ri, perde urina, então é extremamente desagradável. E aí, depois, na vida adulta, vem os fatores relacionados ao assoalho pélvico, que a gente relaciona não é só a incontinência urinária, André, eu acho importante a gente falar de outras questões, a incontinência urinária, a incontinência fecal, o vaginismo, que são mulheres que não conseguem ter relação sexual porque tem dor na penetração, porque tem uma contração extremamente forte do assoalho pélvico e tem muita dor, não consegue atingir o orgasmo.
Então, são fatores que a gente consegue trabalhar que são relacionados do que nós chamamos, tudo está junto, das disfunções do assoalho pélvico. Então, nós temos a incontinência nas diversas fases da vida, nós temos as questões relacionadas à sexualidade, como o vaginismo, como a dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, mulheres que perdem urina durante a relação sexual, e nós temos também as incontinências fecais, que também são prevalentes aí na nossa população, mas ninguém fala. Parece que é um tabu. Eu falo assim, quando você vai no médico, ele pergunta. Ele perguntou da dor nas costas. E perguntou da incontinência? Não. E você falou? Não. Por quê? Porque é um tabu, infelizmente. Porque assim, eu acho que não é tratado assim como uma coisa natural, né? E se tá te incomodando, você tem que resolver, né? Você estava falando, né, do estágio da adolescente, depois do estágio mais velho, né? Eu não passei por nenhuma dessas experiências e eu já fui muito obesa e eu tinha muito medo, né? Que a pessoa fala assim, como você é muito gorda, você vai perder o assoalho pélvico, aí você não vai conseguir segurar o xixi e tal. Isso me deixava muito preocupada, né? Mas eu nunca tive isso, né? E enquanto adolescente, que eu ainda era magra e não tinha desenvolvido a obesidade, ela estava lá escondida, né? Eu também não tive essa válvula de escape. Agora, aos 52 anos, eu ainda não tô nessa fase, mas às vezes eu tô com amigas um pouco mais velhas, com tia, né, com parentes mais velhos, a gente vai brincar, aí as minhas tias falam, nem vem contar piada, que senão eu vou fazer xixi, né? Assim, elas falaram que elas estão numa fase que elas têm 60, 70, até 80 anos, se elas dão risada, assim, de risada, de não conter o riso, elas fazem xixi. Se elas espirram, elas fazem xixi. E se elas levanta rápido, faz xixi. Então, assim, isso já não é a incontinência, isso é o assoalho pélvico, ou eu estou enganada? Não, a incontinência urinária, ela pode acontecer por uma fraqueza do assoalho pélvico. Então, o que nós tínhamos, foi muito legal você ter falado da tia. Quando eu comecei no Pérola Byton, nossas pacientes eram as senhoras, eram as tias, que tinham muitos partos mal assistidos, tinham uma lesão do assoalho pélvico que causava a incontinência urinária por esforço, que a incontinência é a perda de urina mediante ao esforço. Então, a incontinência urinária de esforço, ela é muito típica. A mulher perde urina quando tosse, ri, espirra, levanta peso, corre. Essa incontinência urinária de esforço, uma das causas é a fraqueza do assoalho pélvico. E aí, passando o tempo, quem foram as minhas pacientes? A menina que vai lá no CrossFit, carrega muito peso, pula a corda, faz o jump e perde urina. E aí, é uma incontinência urinária de esforço igual a da sua tia. Só que a mulher, ela acha assim, é normal, ela vai conversar com a amiga que pula a corda, ela também perde urina. E elas não sabem que a fisioterapia, do mesmo jeito que ela faz exercício para fortalecer o bíceps e o tríceps e o quadríceps, ela vai ter que fazer exercício para o assoalho pélvico, que é muito simples, precisa de um fisioterapeuta especialista, mas a chance de cura é muito grande. É o primeiro tratamento para incontinência, é a fisioterapia, é o exercício para o assoalho pélvico. Entendi, que interessante isso. Você vai explicando e a minha cabeça vai divagando aqui, né? Agora eu vou fazer as perguntas para a gente ver se eu estou entendendo o que você está falando. Esse exercício do assoalho pélvico é aquele que eu faço no Pilates? Não. Na verdade, o Pilates, a yoga, não trata a incontinência urinária. Porque para você fazer a contração do assoalho pélvico certa, para você saber se você está fazendo de modo adequado, precisa fazer o toque vaginal. Então, eu preciso fazer o toque, avaliar a força, do mesmo jeito que você avalia a força do bíceps. Você avalia a força e aí a fisioterapeuta vai falar para você, não, você faz o exercício certo, você tem uma força correta. Agora, falar que Pilates trata incontinência, Yoga trata incontinência é mito. Tem que saber se está fazendo certo. Por quê? Porque se você, ao invés de contrair a musculatura, você expulsar, você está piorando essa questão do assoalho pélvico. E além da incontinência urinária, você pode evoluir pelo que a gente chama de prolapso. O que é isso? É quando a bexiga cai. É quando o reto cai. É a famosa bexiga caída, que alguma tia sua deve ter falado. Eu tô com a bexiga caída. Então, se você faz o exercício errado, ou por outras causas, além da incontinência piorar,
você vai poder ter um prolapso dos órgãos pélvicos. Que aí a bexiga cai e empurra a vagina para fora. Nossa. Ou o reto cai e empurra a vagina para fora. Então, você está piorando um quadro que seria muito bem solucionado por um profissional habilitado. Nossa, e essa cirurgia é aquela que o médico coloca uma tela dentro, Sim. é isso mesmo? Em alguns casos... Então, como eu tenho bastante tia, né? São os relatos que eu escuto, né? É o famoso sling. Né? Então, antes, as cirurgias eram feitas com muitos fios. E agora, a cirurgia mais moderna é o sling. Ela é muito bem aceita, ela é muito bem indicada. Mas antes do sling, tem que fazer a fisioterapia. Já chegava o paciente para mim e falou assim, Cris, eu perco urina quando eu estou andando, correndo, eu vou avaliar, tem um prolapso. Eu falo para ela, olha, vamos procurar um médico, né? Porque o fisioterapeuta é um profissional autônomo, eu não preciso de um médico me encaminhando uma paciente com incontinência urinária. Eu posso fazer o contrário. Então, a Andréia tem uma incontinência, ela vem para mim, eu vou avaliar, a gente vai conversar de forma séria, eu vou falar, olha, Andréia, você vai melhorar com a fisioterapia. Não, Andréia, você vai procurar um médico porque o seu caso é cirúrgico. Então, o fisioterapeuta é um profissional de porta de entrada. Então, a cirurgia, ela é indicada sim, né? As cirurgias têm resultados ótimos. Mas quando se fala na incontinência como a da sua tia, como a das nossas amigas do CrossFit, na academia, o tratamento que a Organização Mundial da Saúde preconiza é o exercício do assoalho pélvico. E esse exercício, qualquer idade pode fazer? Ele não tem restrição? Não, ele não tem restrição. Todas as mulheres podem fazer o exercício. Inclusive, nós utilizamos, além do exercício, a eletroestimulação, o famoso choquinho. Então, nós temos sondas que nós colocamos de forma intravaginal. Então, chegou uma paciente para mim, ela não sabe contrair o assoalho pélvico. Quanto menos ela sabe contrair, mais eletro eu uso. Então, a eletro vai estimular a contração. Do mesmo jeito que aquelas academias que ficam com os coletes. Nós fazemos dentro da vagina. Olha que interessante. Para melhorar o tônus vaginal. Nisso, Andréia, sabe qual é o efeito colateral? A melhora da libido. Olha. Nosso efeito colateral é o melhor possível. Então, ela fala assim, nossa, Cris, agora, né, o meu marido falou assim, não, vamos fazer sempre essa fisioterapia. Por quê? É como um exercício. Quando você faz o exercício, você não aumenta a vascularização do seu rosto, da sua pele, você não fica mais disposto. Quando o exercício é para o assoalho pélvico, a nossa Pepeca, por isso que veio a Pepeca a doutora Fit, Pepeca. a doutora Pepeca, a Pepeca também melhora a vascularização local, melhora a incontinência e melhora a libido. Olha, que incrível, né? Às vezes são atos tão simples, né? E a gente, por medo, por vergonha, mas no meu caso seria até desinformação, né? Porque eu sou uma pessoa muito esclarecida e o que eu não entendo eu corro para procurar, né? Mas assim, você me trouxe muitas verdades hoje, né? Impressionante isso. E hoje você tem um consultório, você atende suas pacientes no consultório e lá você orienta, depois que você faz esses exames, você orienta, caso não for cirúrgico, o tipo de atividade que a paciente tem que fazer para recuperar o assoalho pélvico. Sim, então eu faço o atendimento particular, eu não tenho um consultório específico, porque como você falou, eu sou docente, então a maior parte do meu tempo é dedicado à vida acadêmica. Então, eu atendo, eu faço avaliações domiciliares, eu tenho o serviço de home care, e aí eu atendo essas mulheres, e aí eu vou dizer, não, então nós vamos fazer o exercício perineal. Nós vamos fazer o cone vaginal, que é um pezinho. No mesmo jeito que você pega o pezinho na academia, tem o pezinho para a vagina também, que é o cone vaginal. Então, tem que ser tudo muito bem orientado. E, Andréia, uma coisa interessante, até para eu falar, gente, vocês têm visto uma popularização do pompoar, dos cones vaginais, o pessoal vende isso como se fosse fácil e não é. Precisa de uma orientação de um profissional habilitado, porque só o profissional vai poder falar, olha, você vai usar o cone de 17 gramas, você vai usar o cone de 60 gramas. Se você colocar um cone, vai expulsar, porque você tem prolapso. Então, André, isso que você está trazendo hoje é com muita paixão que eu venho aqui conversar com você. Até queria agradecer essa questão dessa oportunidade, porque às vezes o que a gente vê dentro das mídias acaba até fazendo mal. Eu já peguei pacientes que desenvolveram prolapsos por fazer exercício de forma errada, porque compraram cursinhos popularizados dentro aí do Instagram. Então, às vezes a pessoa faz um desserviço, né? E é justamente o que a gente quer mostrar, a seriedade do nosso trabalho.
Nossa, incrível. Olha, foi assim, esclarecedor tudo que você me falou. Quando você estava falando o negócio do cone, eu já falei, nossa, será que isso tem a ver com popularismo? Falei, vou perguntar. Mas assim, eu fiquei pensando, como que eu vou fazer essa pergunta? E que bom que você mesma falou, né? Então, ficou bem tranquilo e bem esclarecedor, né? Eu vou pedir até no final para você deixar o seu Instagram, deixar o seu telefone, o meio de contato que você quiser, porque com certeza, como eu me surpreendi hoje várias vezes aqui, muitas mulheres vão se identificar comigo, né? Até porque, assim, muitas coisas eu não tinha noção da diferença, né? O que era continência urinária, o assoalho pélvico, né? Muita coisa, assim. A gente sabe, trata, conversa, vai, mas a gente não sabe na íntegra, né? Na íntegra, como cada coisa funciona, né? E tudo que você me falou agora foi extremamente esclarecedor, né? Quando você atende o seu paciente, grande parte das vezes é assim também? Eles também vêm todos confusos, sem saber de nada, medo, vergonha, preconceito? E, normalmente é uma indicação. Então é uma amiga que estava viajando, aí outra amiga falou, eu vou comprar um absorvente porque eu tô perdendo urina. Aí ela falou assim, não, você tem que conhecer a Cris, não vai, não. Então, assim, normalmente uma mulher acaba indicando para outra, porque existe essa questão que tem que passar num ginecologista antes de vir para o fisioterapeuta. E as mulheres não sabem que tem o exercício, ele resolve. A maior alegria minha é quando uma paciente minha, eu ligo, eu faço muito feedback. Eu falo assim, como é que você tá? Cris, comprei uma corda. Comprou uma corda, para mim é maravilhoso. Então, essa melhora é muito a questão do boca a boca. Você vê meu Instagram, ele não é um Instagram publicitário. É um Instagram realmente voltado para algo que eu faço com paixão há muitos anos. E tem outro tipo de incontinência que eu vou falar rapidinho para vocês, que é a incontinência por urgência. Muita gente não sabe que o normal é levantar só uma vez à noite. Então, às vezes, a mulher levanta, acorda com vontade de fazer xixi, acorda com vontade de fazer xixi. Tem mulheres que eu atendo que levantam 5 vezes à noite, que não conseguem mais viajar de avião, porque vai o caminho inteiro perdendo urina, com vontade de ir no banheiro. Ou então vai numa reunião importante, tem que levar uma calcinha extra na bolsa, porque tem urgência. A urgência miccional, do nada, dá vontade de fazer xixi. Então, esse é o segundo tipo de incontinência. O primeiro é o esforço e o segundo é a urgência. E a urgência só melhora com fisioterapia. Porque tem os medicamentos para urgência, mas eles têm grandes efeitos colaterais, como boca seca e vista turva. Mas a urgência miccional, que é acompanhada pela essa vontade urgente de ir no banheiro o dia inteiro. Então, toda hora, eu quero ir no banheiro, eu quero ir no banheiro, eu quero ir no banheiro. E à noite levanta mais do que uma vez, é um outro tipo de incontinência, que a fisioterapia também trata. E eu falo, quando chega uma urgência para mim, eu fico até feliz, porque eu sei que eu vou poder ajudar aquela mulher. Porque a melhora da urgência, ela é rápida também, dependendo aí da nossa avaliação. E muitas vezes, a mulher fala assim, nossa, Cris, já melhorei em 2 semanas. Eu já melhorei realmente, e ela não sabe, ela acha que é normal ir no banheiro muitas vezes à noite. Então, é importante conscientizar o esforço, a urgência, e tem a sortuda, tadinha, que tem os dois. Que aí tem o esforço com a urgência. Perde por esforço e levanta muitas vezes à noite. Agora, eu vou te fazer uma pergunta bem pessoal e vai ser ao oposto do que você falou. Eu normalmente durmo todos os dias perto de meia-noite e acordo todo dia às 7 horas da manhã. Eu não vou nenhuma vez fazer xixi durante a noite. Ótimo. Isso é um problema ou não? Não, é o normal. O normal normal é ficar com medo. Você ir até uma vez, porque à noite a gente tem o ritmo circadiano. Então, à noite, nós diminuímos a nossa produção de urina pelos rins. Então, o rim pinga menos urina lá para a bexiga. Não sei se as pessoas sabem disso. É bom a gente falar. E aí, à noite, você consegue ficar 12 horas, 8 horas sem ir no banheiro. É normal. Até uma vez é normal. Eu bebi muita água. Então, é normal levantar uma vez, até 2. Agora, levantar 3 vezes, 4 vezes, nós já consideramos um dos sintomas da urgência. Outro problema que acontece bastante, eu não sei se você já viu, a mulher não consegue segurar o xixi. Quando a bexiga contrai, se o banheiro está ocupado, o xixi escapa lá mesmo. Então, essa é uma outra característica da urgência. É super curioso isso, né? Nossa, porque é pouco divulgado. Sim. O pessoal conhece o esforço e não conhece a incontinência dessa vontade urgente de ir no banheiro.
Nossa, Cris, eu acho que hoje quem está acompanhando o nosso podcast vai ficar apaixonado, porque você trouxe muitas informações, trouxe diferenças, né? Então, ó, mais um motivo para você que está aqui assistindo o nosso podcast, já me segue, já compartilha, comenta e ativa o sininho. Olha que preciosidade a doutora Cris trouxe para a gente hoje essas informações. Então, ativa o sininho para você já não perder os próximos. Ô Cris, eu fiquei com uma dúvida agora. Por que a mulher ela perde urina na gestação? Pergunta número 2. Interfere se é parto normal ou parto cesárea depois para ela ter problemas urinários? Me conta um pouco sobre isso. Então, a questão da perda urinária da gestação, a gente tem que deixar muito claro. Às vezes, não sei porquê, André, eu não entendo. Eu recebo o paciente e falo assim, Cris, eu perdi urina na gestação e o médico falou que é normal. Não é normal. Perder urina nunca é normal. Então, isso é um mito que eu não sei de onde vem, né, toda essa questão. Por quê? Durante a gestação, existem hormônios que vão, por exemplo, relaxar os ligamentos, né, e com isso relaxa todo um pouco mais essa musculatura, o peso abdominal, esse aumento do peso, o crescimento do útero, pode favorecer a incontinência urinária. Então, ela pode ter essa perda? Sim. Mas ela pode sim procurar o fisioterapeuta e fazer os exercícios durante a gestação, tendo ou não a perda. Porque eu falo assim, independente da mulher perder ou não urina, ela precisa exercitar a musculatura do assoalho pélvico do mesmo jeito que ela exercita qualquer outra musculatura do nosso corpo. Então, não é porque ela está gestante, ela perdeu urina, então ela não vai fazer toque vaginal? Não. Tanto que a mulher gestante, ela pode ter relação sexual normalmente, né? Até o final da sua gestação. Então, a perda urinária nunca é normal, inclusive na gestação, ela também não é normal. A via de parto, ela não influencia diretamente no aparecimento da incontinência urinária. Nós sabemos que trabalho de parto muito prolongado, a multiparidade, a mulher que tem muitos filhos por partos normais, que a gente fala partos por via vaginal, pode ter maior possibilidade de ter incontinência. Então eu vou fazer cesárea e não vou ter incontinência? Não. Mesmo com o parto cesárea, nós temos a questão da alteração hormonal, do posicionamento aí, do aumento aí do peso da região abdominal. Então, não é fazer o parto normal não protege a mulher da incontinência urinária. Então, isso também é algo que é um mito. O que nós tínhamos, por exemplo, eu fui dar uma palestra essa semana, eu falei que foi meu recorde. Eu perguntei para a aluna assim, quantos filhos os avós tiveram? 22. Aí você vai pegar uma mulher com 22 partos normais via vaginal, você vai fazer o toque do assoalho pélvico, tem mais assoalho pélvico, você não consegue ali, você tem, e normalmente eram partos domiciliares. Isso que eu ia falar, esses partos, inclusive, que eu tive em casa com parteira, não eram no médico, com o hospital, né? Bebês muito grandes, então você pega uma menina de 1,50 m, o marido tem 2 metros, a criança está num percentil 90, tem que discutir com o obstetra, vale a pena ter o risco de ter um parto normal, eu vou ficar muito tempo ali no período expulsivo, como é que vai ser a questão do assoalho pélvico? Então, todas essas questões têm que ser discutidas com o obstetra. Então, aí o obstetra vai colocar para a paciente a possibilidade de ter um parto normal, um parto cesariano. Isso vai muito da individualidade de cada um. Perfeito. Então, e assim, acho que a gente tem que ter muita noção que o que aconteceu com as nossas avós, com as nossas bisavós, é bem diferente da realidade de hoje, né? Antigamente, não tinha condição financeira, os médicos eram muito caros, não tinha convênio, né? Eu acho que era muito mais difícil ter acesso à saúde, inclusive à saúde pública, né? Hoje, não, né? A gente também passa por bastante dificuldade, mas hoje a gente tem acesso, né? E a gente tem acesso ao mais importante, que é a informação. E a gente, graças a Deus, não tem mais 12, 20 filhos, igual era, né? Graças à pílula anticoncepcional, né? Por isso que eu falo, que não dá câncer, né? Continuem tomando a pílula, senão as nossas avós passavam a vida inteira, engravida, amamenta, engravida, amamenta, engravida, amamenta. Então, aí, realmente, né? Você amamentava muito, comia na zona rural, andava. Então, eu vou falar pra você, então, Andréia, se você não quer ter câncer, se você não quer ter incontinência urinária, não é? Então, o que nós vamos fazer para prevenir todas essas questões, né? É muito difícil, porque a nossa vida é uma vida que mudou, né? Nós somos urbanizadas agora.
Perfeito. Cris, amei a sua entrevista, amei todas as informações que você me falou. Eu confesso que muitas coisas foram novidade, foi surpresa para mim. Muita coisa eu não tinha nem noção. Você falou várias coisas que eu ia perguntar sem saber como perguntar e você já respondeu, então você é maravilhosa. Obrigada, você é mulher, muito né? obrigada. E você é palestrante, você é professora, então, assim, você é perfeita. Quero agradecer muito a sua obrigada, participação, muito foi obrigada. fantástica. E claro que eu vou pedir para você deixar o seu contato, se for Instagram, se for e-mail, se for telefone, fica à vontade, que agora é o seu momento de você se apresentar. Então, eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade de vir aqui poder conversar um pouquinho sobre a questão da saúde da mulher. Mulher, cuide-se, fale sobre os tabus, elimine esses tabus, elimine os mitos. Não só no Outubro Rosa. Lembre que você é única. A mama pode ser pequena, pode ser grande, pode ter prótese, pode ser uma mama assimétrica, uma de cada tamanho. A mama ela tem que ser tocada, você tem que se cuidar, porque quanto antes o diagnóstico, melhores são as chances de cura. E quando nós falamos também da questão da incontinência urinária, a gente não tem que ser como as nossas tias que achavam que a incontinência urinária é algo comum. Não, nós temos sim que lutar pela melhora da nossa sexualidade. Você não é obrigada a ter dor durante a relação sexual, porque tem uma tensão aí importante do assoalho pélvico, perder urina durante a relação, durante a atividade física. Faça exercício, sim, faça o seu crossfit, mas caso você tenha esses sintomas de perda urinária, procure ajuda, converse, procure um fisioterapeuta, que com certeza você terá grandes resultados. Qual o seu Instagram? É por onde você quer ser contatada? Pelo Instagram? Então, pelo Instagram. Meu Instagram é Cris Magaldi _Físio. Muito obrigada, Cris. Obrigada.